Só esperar todo mundo entrar, pessoal, aí a gente dá início à nossa aula, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Esperar só mais um minutinho, tá? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Vitória? Duda? Bom dia. E aí, Pedro, beleza? Esperar mais um minutinho só. Bom dia, Duda. Gente, então voltar a câmera aqui pra mim um pouquinho. Bom dia, galera, tudo bem? Lagartixa não, que é atleticano. Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre lançamento vertical e queda livre. O que é importante aqui nesses casos? É que tanto lançamento vertical quanto queda livre, na verdade, ele é um caso específico de movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente viu na aula passada. Então é importante que todos nós venhamos a lembrar as 5 equações de movimento retilíneo uniformemente variado, porque a gente vai fazer a utilização delas aqui nessa aula, tá certo? E a gente vai começar primeiro com o lançamento vertical, tá? Eu vou fazer o lançamento vertical para cima, e lá na frente, depois de alguns exercícios que a gente trabalhar, eu vou fazer a chamada queda livre, embora é praticamente a mesma coisa. Um detalhe que eu acho que é de extrema importância que ninguém pode esquecer é o seguinte: gente, adoção de um referencial. Você tem que adotar um determinado referencial. Vocês vão perceber o seguinte, que na hora que eu estiver trabalhando os exercícios, no lançamento vertical, por exemplo, eu prefiro, particularmente, colocar que o chão é o ponto zero e para cima é positivo. Para cima é positivo, então para baixo vai ser negativo. Então a gente tem que lembrar o seguinte: se a gravidade sempre é orientada para o centro da Terra, ou seja, vou considerar aqui para baixo, a gravidade, para mim, no lançamento vertical, ela vai ser considerada negativa, porque vai tudo de acordo com o referencial que eu, você ou o exercício pede para a gente adotar, beleza? Então eu vou voltar a tela agora para o computador para a gente começar um pouquinho falando de lançamento vertical, beleza? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, no movimento vertical, a gente tem aí o que a gente chama de 3 características que estão envolvidas em cima das equações de movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou tirar aqui os comentários para ficar para todo mundo ver, tá certo? Depois eu abro as perguntas. Então é o seguinte, olha aí esse caso para mim, por favor. Nós temos aí, ó, eu coloquei do lado direito as equações que nós temos, que é a equação do espaço, a primeira equação aí em cima, ó, tá certo? S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. A equação da velocidade, a equação de Torricelli e a velocidade média. No lançamento vertical, pessoal, o movimento vertical no vácuo ele é um caso particular do movimento uniformemente variado, como eu tinha dito. E a aceleração aqui, ó, ela é igual ao valor da gravidade. Como eu falei para vocês, olha aqui, eu tenho solo. Se eu adoto que o referencial, a trajetória é orientada para cima positivo, então a gravidade, como ela está orientada para baixo, ela será negativa. Porém, você pode mudar da forma que você bem entender. Se eu colocar que a orientação é para baixo, então a aceleração, que é a gravidade, ela vai ser positiva. Inclusive eu coloquei aqui do lado, ó. A aceleração vai ser igual à gravidade positiva se a trajetória for orientada para baixo. Mas a aceleração será negativa se a trajetória for orientada para onde? Para cima. Então, tudo depende do referencial. E aí eu repeti aquilo que eu disse. Olha aí, por favor. Um móvel lançado verticalmente para cima no vácuo descreve um movimento uniformemente variado, retardado na subida, atingindo a altura máxima
quando a velocidade escalar cujo módulo decresce com o tempo torna-se igual a zero. E depois nós temos, ó, ao descer, a velocidade escalar do móvel aumenta em módulo e o movimento é acelerado. A velocidade com que o móvel atinge o solo é em módulo igual à velocidade de lançamento. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Vou voltar a câmera para mim aqui só para a gente conversar aqui. Pessoal, então a gente não pode esquecer. Para lançamento vertical nós temos 3 regrinhas. Qual é a primeira regra? A primeira regra você tem que lembrar o seguinte. Quando o objeto chegou lá na altura máxima, ele para. Ele para poder descer. Segunda regrinha. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O mesmo tempo que o objeto gasta para subir é o mesmo tempo que ele gasta para descer. Lembrando que ele está voltando no mesmo patamar de altura. Então, se ele saiu de um certo patamar e voltou para o mesmo patamar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Beleza? E terceira e última regra, a velocidade com que ele sai, no caso do chão, é exatamente a mesma velocidade com que ele chega ao solo. Só que nós temos um probleminha aí que é o seguinte, muda a questão do sinal. De novo, relembrando, eu, Leonardo, eu adoto que para cima é positivo. Se para cima é positivo, a minha gravidade, que é a aceleração, ela está orientada para baixo. Então a aceleração para mim vai ser negativa, beleza? Vocês vão perceber isso nos exercícios. E repetindo novamente, são 3 regras para lançamento vertical. Bolinha chegou lá na altura máxima, o objeto para poder voltar. Segunda regrinha, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E terceira e última regra, a velocidade com que a bolinha sai do chão, gente, é a mesma velocidade com que ela chega ao solo. Beleza? Então, vamos continuar aqui, vou voltar a tela lá para o computador para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, tá certo? Então, repetindo lá agora, ó. Primeiro exercíciozinho, vamos treinar aí tudo de lançamento vertical para cima, as coisas mais importantes que são pedidas na maioria dos exercícios. Olha lá, gente. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote que a gravidade vale 10. Gente, perceba no meu desenho, por favor. Eu adotei que para cima é positivo. Vou apontar lá com o meu dedo, ó. Para cima é positivo. Então, se eu estou considerando que para cima é positivo, a minha gravidade ela será negativa. Tá certo? Então, o referencial é você que adota. Eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Então, se para cima é positivo, a gravidade estando orientada para baixo, então a gravidade será negativa. O exercício está pedindo 4 coisas. A primeira, o tempo de subida do móvel. A segunda, o tempo de chegada ao solo, a altura máxima e o tipo de movimento dele quando o tempo é de 4 segundos. Virando a folha, vamos resolver aqui agora esse exercício. Gente, eu vou voltar a câmera para mim mais uma vez. Ó, vamos lembrar aqui. Se o objeto eu joguei ele para cima com velocidade de 50 metros por segundo, mesmo que o exercício não tenha pedido, a gente já sabe qual é a velocidade que ele vai chegar no chão. Porque se ele saiu do chão com 50 metros por segundo, ele vai chegar no chão também com 50. Só que com sinal negativo conforme o meu referencial. Como eu estou adotando que para cima é positivo, então na subida a velocidade é positiva, mas na descida a velocidade é o quê? Negativa, beleza? Então se saiu do chão com 50 metros por segundo, ele vai chegar no chão com menos 50 metros por segundo, beleza? Na letra A deste exercício, ele pediu pra gente para achar o tempo de subida. Então eu vou pegar a função horária da velocidade e trabalhar ela. Olha lá. Pegando a função horária da velocidade, galera, V é igual a V0 mais αt, tá certo? Aí vamos lembrar uma coisa, lá na altura máxima a velocidade é 0, porque ele para depois descer. A velocidade com que ele saiu do chão é 50, e aqui, galera, que eu disse, ó, a gravidade é a aceleração. Como ela é negativa, então tá menos ali, ó. O 10t não tá negativo, pessoal? Passa para lá positivo. Então fica 10t igual a 50. E 50 dividido por 10, nós sabemos que é quanto? 5 segundos. Então, bem tranquila essa primeira letra aí, a letra A, tá certo? Vou abrir os comentários aqui, ó, rapidinho. Gente, eu acho que essa primeira parte do exercício ela é bem tranquila, né? Alguma dúvida até então? Porque ele pediu o tempo de subida. Ele saiu do chão com velocidade de 50 e a gravidade vale 10. Só que 10 negativo porque ela está orientada para baixo, tá certo? Aí aquele 10t ali está negativo
passou para o lado direito positivo. Ficou 10t igual a 50. E 50 dividido por 10 deu 5 segundos. Agora, galera, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Se gasta 5 segundos para subir, gasta mais 5 segundos para descer. Na letra B do exercício, ele pediu pra gente qual é o tempo que ele fica lá no voo. Quem perguntou aí foi o Pedro aí, no caso. O Pedro, é o seguinte, presta atenção. Vou voltar pra mim aqui, ó. Só lembrando. 3 regras para lançamento vertical. Primeira regra, o tempo de subida é igual ao de descida, beleza? Segunda regra, lá na altura máxima, a velocidade é 0. Terceira regra, a velocidade com que ele sai do chão é a mesma com que ele chega no chão. Então, Pedro, é o seguinte, você perguntou aí, ó, se ele descer o dobro da velocidade, dobra, né? Então vamos pensar uma coisa, se ele saiu do chão com 50 metros por segundo, ele chega no chão com menos 50. O valor é o mesmo, tá certo? No mesmo patamar de altura, a velocidade é a mesma na subida e na descida, só muda o sinal. Como eu estou adotando que para cima é positivo, quando ele sai do chão, ele sai com 50 metros por segundo positivo. Mas quando ele chega no chão, ele chega com 50 metros por segundo negativo. Ele está perguntando aqui ainda, eu posso adotar na subida e descida o referencial positivo? Ô Pedro, poder pode, só que dentro do mesmo exercício eu não te aconselho. Se você for fazer uma prova de vestibular e a prova for discursiva, isso vai ser abonado aí na sua questão. Então adota um referencial para exercício. Você mudar isso dentro do meio do exercício, além de poder te confundir com alguma coisa na questão do sinal, né, não é aconselhável, tá? Até pela questão da pontuação na hora da correção. Então eu estou adotando para cima positivo, tá certo? Então a gravidade, como ela está orientada para baixo, ela será negativa, independente do objeto estar subindo ou descendo. Agora, a velocidade, ela é positiva na subida e negativa na descida, conforme o meu referencial, beleza? Então, se ele gastou 5 segundos para subir, gente, ele vai gastar mais 5 para descer. Vou voltar lá, ó, presta atenção. A gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Beleza? Se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, por nada, Pedro. Então, se o tempo de subida é igual ao de descida, o tempo de voo, gente, é igual a 10 segundos. Olha lá, 5 para subir, mais 5 para descer, então ele gasta 10 segundos. Agora, gente, é o seguinte, teve um aluno aí de uma das salas, agora não me recordo qual sala, ele veio me fazer uma pergunta a respeito dessa letra B, inclusive. Ele perguntou aqui que eu ia passar nessa aula e eu adiantei o conteúdo para ele. Ele perguntou, Leonardo, mas tem como eu fazer isso com cálculo diferente? Eu falei, tem. Inclusive, vou colocando aqui agora, ó, resolvendo a letra B de outra forma. Eu vou pegar a função horária do espaço, galera, presta atenção. Ele vai sair do chão, então a posição inicial é 0, e ele vai chegar no chão, então a posição final também é 0. Olha lá, 0 é igual a 0. A velocidade com que ele saiu do chão é 50. E a gravidade, ela vale menos 10. Pessoal, menos 10 dividido por 2 dá 5t quadrado. Como ele está negativo aqui, ó, ele vai passar para o lado direito positivo. Então ficou 5t quadrado é igual a 50t. Se vocês perceberem, tem pelo menos um t dos dois lados. Eu vou cancelar esse t do lado direito com aquele quadrado lá, ó. Então vai ficar 5t igual a 50, e 50 dividido por 5 vai dar 10 segundos. Então, galera, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer de forma teórica, que foi bem curto a resolução lá em cima, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, 5 mais 5 dá 10. Ou você pode jogar na equação. Tanto faz. É critério seu. Beleza? Agora, na letra C, ele pediu a altura máxima. Pessoal, eu vou desligar os comentários um pouco só para dar continuidade. Olha lá. Ele pediu a altura máxima. Gente, na altura máxima, você pode fazer isso de duas formas. Só que se você for usar essa equação que é a do espaço, você tem um pequeno problema. Você tem a dependência da resposta da letra A. Porque ele quer saber a altura máxima. E a altura máxima, ela gasta 5 segundos para chegar lá em cima. Então, se eu errar aqui a letra A, ó, eu vou errar a letra C. Então, você tem que ficar esperto com isso, beleza? Tem muita atenção. Vamos lá, ó. Posição final eu quero. A posição inicial é 0, porque eu considerei que o chão é 0. A velocidade com que ele sai do chão é 50, positivo. E o tempo que ele gasta para chegar lá em cima é 5. A gravidade vale menos 10. O tempo é 5, que eu vou elevar ao quadrado e vou dividir por 2. Então vai ficar, ó, 50 vezes 5, galera, dá 250. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 10, 250. 250 dividido por 2 dá 125.
E 250 menos 125 vai dar 125 metros, que é a altura máxima. Agora, chamar a atenção aqui para vocês. Voltar a câmera para mim um pouquinho. Galera, se eu quiser achar a altura máxima, eu posso achar pela equação do espaço, como eu fiz aí agora para vocês. Só que nós temos um problema. Como vocês viram aí, ó, depende da resposta da letra A. Já pensou se você tivesse errado a letra A? Com certeza você ia errar a letra C automaticamente. Então o que eu te aconselho? Como existem várias formas de fazer o mesmo exercício, você pode fazer pela equação de Torricelli. Só lembrando, a equação de Torricelli ela não depende do tempo. Se ela não depende do tempo, então eu não preciso da resposta da letra A para poder fazer a letra C. Concorda com isso? Então eu não preciso da letra A porque a equação de Torricelli ela não tem dependência do tempo. Você pode fazer a letra C para achar a altura máxima da mesma forma, sem ficar com essa dependência de uma com a outra, tá certo? Relembrando, às vezes entrou alguém aí agora. Pessoal, lançamento vertical temos 3 regras. Na altura máxima a velocidade é 0, primeira regra. Segunda regra, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E a terceira regra é que a velocidade, num certo ponto, ela tem o mesmo valor na subida e na descida. Só difere o sinal. Isso quem vai mudar é você, de acordo com o seu referencial. Então, voltando lá para a letra C, presta atenção. Lá na letra C, ó, eu vou fazer o exercício de novo, só que de outra forma. Então, presta atenção. Vou pegar a equação de Torricelli, olha lá. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2α delta S. Certo? Lá na altura máxima, a gente tem que lembrar que a velocidade é 0. Ele saiu do chão com uma velocidade de 50, que eu vou elevar ao quadrado. 50 ao quadrado mais 2 vezes. Lembrando aqui, ó, a aceleração da gravidade é menos 10 vezes ΔS, beleza? Gente, 2 vezes 10 dá 20. Vai dar negativo, passa para o lado esquerdo da igualdade, ó, positivo. 20 ΔS é igual a 2.500. E 2.500 dividido por 20 dá os mesmos 125 metros que a gente calculou lá em cima, ó. Então, tanto faz fazer de uma forma ou de outra, tá certo? Agora, voltando aqui para mim mais uma vez. Ô, gente, respondendo aquela dúvida de sempre tem alguém que tem essa dúvida, né? Leonardo, qual é a equação que eu vou usar? Gente, eu também não sei. Qual a equação eu vou usar? Isso depende dos valores que o exercício me fornece. O que é importante aqui é que você lembre todas as equações de movimento retilíneo uniformemente variado. Infelizmente, a quantidade de informação ela realmente é muito grande, mas é você que tem que lembrar disso. Então, lembrando, faça aquilo que eu pedi desde o comecinho do ano, faça um formulário. Lembre todas as equações que você tem, porque no dia do vestibular, realmente, é muita coisa que você tem para lembrar, né? E não é fácil, realmente. Você tem que lembrar todos os conceitos, todas as equações, e tá ali aquilo ali de prontidão, né? Então não é fácil, tá certo? Agora, vamos lá para a letra D. Na letra D, o exercício está pedindo para mim ali agora, galera, qual é o tipo de movimento dentro de um certo intervalo de tempo, tá certo? Vou voltar a câmera ali agora. Olha lá para mim, por favor. Ele pediu o tipo de movimento quando o tempo é de 4 segundos. Letra D. Olha lá, galera. V igual a V0 mais alfa t. A gente sabe, eu quero saber agora qual é a velocidade quando o tempo é 4. Então, olha lá, ele saiu do chão com 50 metros por segundo, a gravidade vale menos 10 e o tempo é 4. Galera, 10 vezes 4 é 40. E 50 menos 40 dá uma velocidade de 10. Perceba o seguinte, quando a velocidade é positiva, significa dizer que o movimento é progressivo. Olha lá. Como a velocidade é maior que 0, o movimento é progressivo. Significa ainda dizer, galera, que o objeto ainda estava subindo, né? A velocidade é positiva. Agora, como a velocidade ela é positiva, mas a gravidade, que é a aceleração, é negativa, então os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Então significa dizer que o movimento ele é o quê? Retardado. Vou relembrar disso com vocês voltando aqui para mim, por favor. Presta atenção. Gente, lembrando, para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, recordando que a gente já viu lá em movimento uniforme, basta olhar o sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Mas se a velocidade for negativa, o movimento ele é retrógrado, tá certo? Agora, para saber se ele é acelerado ou retardado, vocês têm que olhar 2 sinais ao mesmo tempo. O da velocidade e o da aceleração. Se os sinais forem iguais, sejam os 2 positivos ou os 2 negativos, aí o movimento é considerado acelerado. Mas se os sinais forem diferentes, gente, aí o movimento ele é considerado
retardado, tá certo? Então, voltando a câmera ali um pouquinho, olha lá. Galera, a gente fez um exercício aí, ó, bem completo. Na letra A, ele pediu o tempo de subida, que a gente achou que era de 5 segundos. Na letra B, a gente achou o tempo de voo, que é o tempo de subida, mais o de descida, que deu 10 segundos. Na letra C, ele pediu a altura máxima, que foi de 125 metros. E na letra C, ele pediu para classificar o movimento, saber se era progressivo ou retrógrado, e saber se ele era acelerado ou retardado, beleza? Então, vamos ao próximo exercício aí, mas antes disso, abrindo comentário aqui, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Essa é a hora nesse primeiro exercício. Acho que bem tranquilo, basta realmente você lembrar as equações e recordando tudo aí, né? Então, vamos continuar. Qualquer dúvida depois, mais à frente, eu pergunto novamente. Tirando aqui os comentários e vamos pro próximo. Gente, olha o próximo exercício. Um corpo é lançado verticalmente para baixo com velocidade inicial de 15 metros por segundo. Sabendo que a altura inicial era 130 metros, determine o instante em que o móvel se encontra a 80 metros do solo. Dada a gravidade vale 10 e despreze a resistência do ar. Galera, de novo, quero lembrar, olha lá, vou apontar com o meu dedo lá, ó. Eu estou considerando que para cima é positivo. Eu, particularmente, adoto que para cima é positivo. Então a minha gravidade, ela é negativa porque ela está apontada para baixo. Agora, esse valor de velocidade aqui, ó, que foi o inicial que ele deu, perceba que está em módulo. Como ele está orientado para baixo, então vai ser menos 15, beleza? Eu vou pegar a equação do espaço, olha lá. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais α_t² sobre 2. Galera, a posição final é 80, que o exercício deu aqui, ó. Posição final 80. A posição inicial, 130. O valor da velocidade é menos 15. Lembrando, por que é menos? Porque eu estou adotando que para cima é positivo. Então, como a velocidade está apontada para baixo, ela será negativa. A gravidade ela também é negativa, está orientada para baixo. Então, vamos ajeitar a equação agora, ó. 10 dividido por 2 deu 5, né? Tava negativo, gente, passei para o lado direito e ficou positivo, olha lá, 5t². O 15t que está negativo, passei para o lado esquerdo da igualdade, ele ficou positivo. E 80 menos 130 dá menos 50. Se vocês perceberem, ficou formando aí uma equação de segundo grau. E eu vou simplificar essa equação dividindo ela toda por 5. Olha como é que vai ficar. t² é igual, t² mais 3t menos 10 é igual a 0. Então eu peguei esta equação que eu tinha e dividi ela todinha por 5. E aí ficou nessa, ó, que facilitou nossa vida. Agora a gente tem que calcular o Bhaskara. E fazendo delta primeiro, olha lá. b² menos 4ac. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1, que é o primeiro termo aqui, ó. Vezes 10, que é o termo c. Menos com menos dá mais. 40, que é 4 vezes 10 mais 9, dá 49. E a raiz de 49 a gente sabe que é 7, né? Então vai ficar, ó, t igual menos b, que é menos 3, mais ou menos 7 sobre 2a, 2 vezes 1. Gente, lembrando uma coisa, tempo negativo não me interessa. Não existe tempo negativo, tá certo? Então eu vou pegar ali, ó, menos 3 mais 7 dá 4. E 4 dividido por 2 vai dar 2 segundos. Então aí um exercício onde ele está pedindo o tempo que se gasta até chegar ali, ó, na posição de 80 metros, sabendo que ela fez um lançamento vertical para baixo, tá certo? Então ele tinha velocidade inicial e que a questão do sinal é critério seu. Como que você vai adotar isso depende do seu referencial. Eu estou adotando que para cima é positivo, por isso que a velocidade para mim ali ela foi negativa, tá certo? Gente, alguma dúvida até agora? Nesse exercício aí, tranquilo? De boa? Então, vamos em frente, né? Qualquer dúvida, gente, pergunta aí, não deixa para depois não, tá? Tranquilo? Então, vamos em frente? Pegando aí o próximo exercício. Olha lá. Presta atenção. Galera, Luísa, tô tranquilo, né? Então, beleza. Olha lá, exercício 3. Um modelo de foguete
E se ele pedir a distância no último segundo de queda? Ô, Maria, isso aí tá um pouquinho mais pra frente da minha aula, tá? Inclusive, eu vou passar uma matériazinha aí mostrando essa relação. Eu tenho uma equação que mostra qual é a distância que ele percorre no último segundo de queda. Mas, ô Luísa, vou até voltar a câmera aqui pra mim. É o seguinte, o que é o problema aí, ó, Maria, na verdade, né? Maria, o problema é que é o seguinte, essa equação que eu vou passar pra vocês, que é a distância que ela percorre no último segundo de queda, quando eu for trabalhar ela com vocês, eu vou usar ela apenas para queda livre. Então eu vou colocar aqui e afirmar que a velocidade inicial dela será zero, né? Porque nesse caso desse exercício que a gente fez, ela foi lançada para baixo. Então a equação ela teria uma nova configuração. Aqui eu vou mostrar para vocês, ela está saindo do repouso. Daqui a pouco vou fazer só mais um exercício de lançamento vertical para cima, aí a gente vai trabalhar a queda livre, tá certo? Então, vamos lá. Voltando lá para a câmera, né? Olha lá. Gente, olha esse caso aí. Um modelo de foguete é impulsionado verticalmente para cima com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Professor, por que adiciona o alfa t quadrado dividido por 2? Otávio, você tem que lembrar aí que é movimento uniformemente variado. Tem aceleração. Por isso que não é só sorvete, né? Se fosse movimento uniforme, seria S é igual a S0 mais VT. Mas aqui a gente está trabalhando movimento uniformemente variado, então por isso que eu tenho aquela equação, tá certo? Então, vamos a esse exercício, olha lá. Um modelo de foguete é impulsionado verticalmente para cima, com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. O motor para de funcionar após 4 segundos do lançamento. Em que altura está o foguete quando o motor para? E qual é a altura máxima atingida pelo foguete? De novo, galera, eu vou adotar nos meus exercícios de lançamento que para cima é positivo. Então, olha lá. Pegando a equação do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais alfa t quadrado sobre 2. A posição inicial, gente, eu estou considerando que ela é zero, porque ele saiu do chão. A velocidade inicial também é zero, tá certo? O foguete, no começo de tudo, ele estava parado. A aceleração é 50. O tempo que ele foi acelerado pelos foguetes é de 4, que eu estou elevando ao quadrado, dividido por 2. 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. E 8 vezes 50, né, vai dar 400 metros. Agora, presta atenção. Esses 400 metros é a altura que o foguete atingiu enquanto o foguete estava ligado ali, ó. Tá certo? Enquanto o motor estava ligado. Então, se você imaginar aí que o motor está ligado, ele andou uma distância de 400 metros em apenas 4 segundos. A partir daí, gente, é como se fosse um lançamento vertical para cima, onde, obviamente, ele tem uma velocidade aí que eu não calculei ainda. E vamos calcular ela? Olha lá. V igual a V0 mais alfa t. Ele saiu do chão com velocidade 0, a aceleração é 50 e o tempo é 4. Então, 50 vezes 4 dá 200 metros por segundo. Pedro perguntou aí, mas não tem que considerar a gravidade? Ô Pedro, tem que considerar a gravidade sim, mas aí o que acontece? O exercício, vou até voltar aqui para mim. Ótima pergunta, Pedro. Geralmente a maioria dos alunos tem dificuldade com essa pergunta sim. Esse 50 aí, Pedro, já está sendo descontado a gravidade. O 50 já é a aceleração resultante. Então você tem que imaginar o seguinte, na verdade a aceleração é 60 para cima e 10 da gravidade para baixo. E ele já me deu o valor da resultante. Então está sendo 50 metros por segundo ao quadrado para cima. Ele poderia ter falado 60 para você descontar os 10, tá certo? Só que a gente vai considerar que é somente a gravidade a partir do momento que ele chegar nos 400 metros agora. Você vai perceber isso. Então 400 metros ele atingiu com uma aceleração resultante de 50. A partir dali, Pedro, vai ser apenas a aceleração da gravidade, tá certo? Por isso que eu estou achando qual é primeiro o valor da velocidade com que ele está ali naquela posição, para a gente descobrir qual é a altura que ele vai atingir a partir dali. Então vamos voltar lá, ó. Trabalhando. Olha a relação de novo. Eu achei ali agora, Pedro, qual era o valor da velocidade quando o motor parou de funcionar. Então quando a altura é 400 metros,
A velocidade com que o foguete tem é de 200 metros por segundo. Então, a partir daqui é como se fosse um novo exercício. Vou desligar os comentários um pouco. É como se fosse um novo exercício onde ele estivesse sendo lançado com a velocidade de 200 metros por segundo. Mas o referencial continua o mesmo. Olha lá, a gente sabe que na altura máxima ele para. Então, a velocidade final vai ser zero. A velocidade que ele tem a partir dos 400 metros é 200. E a gravidade, Pedro, que eu te falei aí, ó, agora é somente ela que está atuando. Menos 10. Porque como eu estou adotando que para cima é positivo, então a gravidade está orientada para baixo, ela será negativa. O 10t está negativo, vem para cá positivo, então fica, ó, 10t igual a 200. E 200 dividido por 10 vai dar 20 segundos. Então significa dizer que depois dos 400 metros... Mesmo que com o motor desligado, o foguete ainda subiu durante 20 segundos, tá certo? E com esses 20 segundos, Pedro, eu vou jogar lá na equação do espaço. Agora olha o detalhe, a posição inicial já é os 400 que estava enquanto o motor estava ligado. A velocidade inicial a partir daquilo ali é 200. O tempo nós encontramos que é 20. A gravidade é menos 10 e o tempo é 20, que eu vou elevar ao quadrado e dividir por 2. Então vai ficar ali, ó, 400, 200 vezes 20 dá 4.000, mais com menos dá menos, 20 ao quadrado é 400, vezes 10 dá 4.000, e 4.000 dividido por 2 dá 2.000. Então 4.400 menos 2.000 vai dar exatamente aí os 2.400 metros, tá certo, galera? Então aí, ó, a gente finalizou o último exercício de lançamento vertical para cima, onde eu tenho aí... Eu achei qual era a altura que o foguete chegou com o motor ligado. Depois disso, nós encontramos qual era a velocidade dele até o momento que o motor estava ligado. Depois descobrimos quanto tempo o foguete ainda subiu sem motor ligado. E depois a altura máxima que ele atingiu, tá certo? Então, nós fizemos aí, ó, 3 exercícios, né, de lançamento vertical para cima. Voltando aqui a câmera para mim e conversando de novo com vocês. Então o que é importante lembrar aqui, galera, nesses 3 primeiros exercícios que a gente trabalhou até agora aí com vocês, é a questão justamente das 3 regras que nós temos. Primeiro, relembrando de novo, vamos lá. Na altura máxima a velocidade é 0, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá certo? E a velocidade com que ele passa num certo ponto na subida e na descida tem o mesmo valor. A única diferença é a questão do sinal, tá certo? Então é o seguinte, pós isso aí, lançamento vertical, vamos trabalhar um pouquinho de queda livre. E em queda livre, galera, vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouquinho aqui de história, vamos trabalhar ali o conteúdo, tá certo? E resolver também mais 3 exercícios para todo mundo ficar mais tranquilo aí com parte dessa matéria. Vocês vão perceber aqui, igual a Maria tinha perguntado, lá a respeito da distância percorrida no último segundo de queda. E a gente vai trabalhar. O Pedro perguntou aí, então a aceleração resultante é a operação vetorial? Com certeza, Pedro. Você não pode esquecer que velocidade, aceleração são grandezas vetoriais. Tem módulo, direção e sentido e ainda respeita a regra do paralelogramo. Então, Pedro, não que seja o caso aqui, eu não quero complicar aqui nessa situação. A própria matéria ela já se complica. Onde que vai complicar aí? Vai ser quando o professor de eletricidade estiver trabalhando com vocês, por exemplo, campo magnético, campo elétrico, e aí ele vai misturar esses 2 campos com o campo gravitacional. Então, além de ter a gravidade, você tem que tomar cuidado porque pode ter ainda uma aceleração devido tanto ao campo elétrico, assim como o campo magnético. E aí cabe a você fazer a resultante, beleza? Então vamos agora trabalhar um pouquinho de queda dos corpos, beleza? Então vamos lá. Gente, um pouquinho de história aí, rapidinho. Olha lá. Por volta de 300 anos antes de Cristo, existia um filósofo grego chamado Aristóteles, que acreditava que, se abandonássemos 2 corpos de massas diferentes, de uma mesma altura, o corpo mais pesado tocaria o solo primeiro, certo? Ou seja, o tempo de queda desses corpos seriam diferentes. Essa crença perdurou por muitos anos, sem que ninguém procurasse verificar se realmente o que o filósofo dizia era mesmo verdade. E a gente sabe, galera, que como a gravidade é aquilo que está puxando os mesmos corpos, então numa situação onde a gente está trabalhando aqui que não tem gravidade, não tem resistência do ar
né? A gente está trabalhando lançamento no vácuo, então pouco importa se o corpo tem 1 quilo ou 1 tonelada, os dois vão chegar no chão ao mesmo tempo. Pode ser uma pena e uma bola de boliche, os dois chegam no chão ao mesmo tempo, beleza? Agora, olha a situação de Galileu Galilei. Um pouquinho de história ainda. Por volta do século XVII, o físico Galileu Galilei, ao introduzir o método experimental, chegou à conclusão de que, quando dois corpos de massas diferentes, desprezando a resistência do ar, são abandonados da mesma altura, ambos alcançam o solo no mesmo instante. Conta a história que Galileu foi até o topo da Torre de Pisa, na Itália, e de lá realizou experimentos para comprovar sua afirmativa sobre o movimento de queda dos corpos. É importante deixar claro que a afirmativa de Galileu só é válida para a queda de corpos que estão no vácuo, ou seja, livre da resistência do ar ou no ar e com resistência desprezível. Dessa forma, o movimento é denominado queda livre. Então, gente, voltando aqui para mim, o seguinte, então a gente tem que recordar que na queda livre, assim como no lançamento vertical, a gente está trabalhando situações onde não tem o ar, é praticamente lançamento no vácuo. E aqui em queda livre, de novo, recordando, o tempo que se gasta para os dois chegar no chão é o mesmo. O Lopes está perguntando aí, né? A Lopes está perguntando aí, quando tem resistência, a velocidade é maior ou menor? O Lopes, é o seguinte, a questão da resistência do ar, ela tem que ver qual é a direção dela primeiro. Porque se for somente uma queda livre, por exemplo, que tem o ar, obviamente a velocidade dela será menor, porque o atrito vai impedir com que a velocidade aumente com o mesmo valor que tinha. Agora, se estiver ventando, chovendo, numa região que pode ser diferente da outra, se é no polo ou se é na linha do Equador, são fatores que alteram. Aqui, por enquanto, a gente está vendo os casos mais simples. Não tem resistência do ar, tá certo? Não tem vento, não tem chuva. Eu estou considerando que a gravidade praticamente vale 10 em todos os casos. Então eu estou colocando os modos mais fáceis que nós temos de resolver esse tipo de exercício, tá certo? Não tem nenhuma complicação, por enquanto, com outro tipo de conteúdo da própria física, beleza? Então, voltando ali agora a câmera pro celular, relembrando aquilo que eu disse, olha lá. Eu tenho lá a queda livre. Coloquei, vou tirar os comentários um pouquinho, tá? Olha lá, queda com resistência do ar, então eu tenho uma bolinha de tênis e uma folha de papel. A bolinha de tênis ela chega primeiro quando tem resistência do ar. Até porque a folha ali, ó, além dela ser mais leve, você tem que lembrar o seguinte, quanto maior a área, maior a resistência. Agora, se a queda é sem resistência do ar, ou seja, no vácuo, pode ser uma pena, com uma maçã ali, ó, as duas chegam no chão ao mesmo tempo. Perceba que sempre uma está do lado da outra, beleza? Agora, evidências do movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Galera, é o seguinte, com o passar do tempo, as distâncias entre as posições sucessivas ocupadas pelo móvel são cada vez maiores ou menores. É uma evidente característica do movimento uniformemente variado. Aqui, como é queda livre, ela vai ficar cada vez maior. Perceba que entre a primeira gota e a segunda gota aqui, ó, a diferença é menor do que entre a segunda e a terceira gota aqui embaixo. Então, à medida que vai passando o tempo, essa distância vai aumentando. E uma coisa em queda livre, galera, que você não pode esquecer que é essa PA aqui, ó. No primeiro segundo de queda, ela cai uma certa distância. No segundo segundo de queda, ela cai 3 vezes mais do que ela caiu no primeiro segundo. No terceiro segundo, 5 vezes mais do que a primeira distância no primeiro segundo. Então, sempre um múltiplo inteiro ímpar da primeira medida. Então, e essa primeira medida, gente, vai depender, obviamente, da gravidade. Então, D no primeiro segundo, 3D no segundo segundo, 5D no terceiro segundo, no quarto segundo, 7D. Então, sempre um múltiplo inteiro ímpar da primeira medida, tá? Agora, olha as equações que nós temos. Gente, por meio aí, ó, da equação do deslocamento do movimento uniformemente variado, aqui eu vou colocar uma coisa para vocês. Vou até virar a câmera para mim. Eu disse no comecinho da aula que eu, Leonardo, gosto de adotar aqui para cima é positivo, lá no lançamento vertical. Aqui em queda livre, eu adoto que para baixo é positivo, porque eu quero. Assim como você pode definir a forma que você quiser. O que é importante, eu acho, é que num dado vestibular, adota um referencial, faz aquele mesmo referencial do início ao fim no exercício,
tá certo? Até para você não se confundir com o sinal. Como aqui eu vou adotar que lá em cima é o ponto zero, então a posição inicial é zero e a velocidade inicial também será zero porque é queda livre. Eu não estou jogando ele para baixo, eu estou apenas abandonando ou soltando ele. Então olha lá, voltando a câmera lá, por favor. Olha ali, ó. Coloquei até um GIF aqui, ó. Para quem lembra, aquele salto da estratosfera, né, que foi patrocinado pela Red Bull. Um cara saltou de uma altura de 30 km. Nesse caso aqui em específico, o cara chegou numa velocidade, gente, maior do que a velocidade do som. Foi a primeira pessoa que conseguiu atingir um valor de velocidade maior do que a do som com o seu próprio corpo, apenas em queda livre. Aqui, como eu mudei o referencial, gente, as equações elas sofrem uma alteração. Só que essas equações que estão sendo destacadas, eu quero chamar a atenção com vocês. Elas só servem se você adotar que para baixo é positivo. Então a minha gravidade, que é a aceleração, ela será positiva. E essas equações que estão destacadas, elas só servem para este referencial, tá certo? Então eu tenho ali, ó, tempo de queda, raiz de 2h sobre g, a velocidade com que ele chega em um certo ponto, que é a gravidade vezes o tempo, e a equação de Torricelli, que é outra equação da velocidade. Então eu estou pegando as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para trabalhar aqui dentro, beleza? Então vamos aqui a um primeiro exercício, só que antes a gente vai lembrar o seguinte. A distância percorrida no último segundo de queda. Galera, essa equação que está aqui embaixo ó, da figura é uma equação que vai ajudar você demais. Ela economiza muito em tempo. Se alguém me perguntar, Leonardo, como é que chega nessa equação? Tem como chegar nela, mas o tempo nosso da aula aqui ele não é suficiente para isso. A gente vai perder muito tempo provando uma equação. É mais importante você lembrar dela. Olha o que eu fiz. Eu considerei que um objeto está sendo solto de uma altura de 45 metros. No primeiro segundo de queda, considerando que a gravidade vale 10, ele cai 5 metros. No segundo segundo de queda, ele caiu 15. No terceiro segundo, ele caiu 25. A ideia aqui é calcular esse 25 aqui, ó. Tá certo? Esse 25 é igual à distância percorrida no último segundo de queda. Então a gente tem a equação. Olha a equação aí, por favor. D igual a raiz de 2GH menos a gravidade dividido por 2. D, que é a distância percorrida no último segundo de queda, anota isso aí, hein? Importante. É igual a raiz de 2GH, lembrando que H é a altura de onde ela foi abandonada, menos a gravidade dividido por 2. Se eu considerei que a altura é 45 e a gravidade vale 10, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 45 deu 900. Menos 10 da gravidade dividido por 2. Raiz de 900 a gente sabe que é 30. E 10 dividido por 2 dá 5. 30 menos 5 vai dar quanto? 25 metros. Ativando o comentário aí e voltando aí. Gente, viu essa relação aí, tanto que ela é importante? A distância percorrida no último segundo de queda, você tem que lembrar dela. Porque se você tivesse que provar essa equação e até chegar nesse momento, o tempo que você ia perder numa prova de vestibular, ele seria muito extenso. Tá certo? Então tem que tomar cuidado. É melhor você lembrar dessa equação, né? Para jogar ela direto, porque você vai economizar tempo e vai resolver o exercício da forma mais rápida possível. Então, voltando à câmera lá, olha lá de novo. Eu abandonei um objeto. A Nicole está perguntando, professor, nesse caso a gravidade vai ser positiva? Sim, Nicole. Nesse caso, eu estou considerando que para baixo é positivo, tá? A Tainá está perguntando, professor, o senhor vai mandar esses slides pra gente de alguma forma? Ô, Tainá, eu vou mandar pro Romário e vou pedir pra ele postar pra vocês. Pode ser? Porque aí todo mundo pega isso aí tudo com calma. Você pode assistir a videoaula também que vai ficar gravada aí depois também, tá? E se não der certo, depois qualquer coisa você me pede, porque aí eu te mando, tá? Ou quem quiser, eu mando num grupo pra vocês. Aí fica tranquilo, tá? Então, gente, você pode aí perceber, eu vou desligar os comentários um pouquinho. Você pode perceber aí, ó, que a distância percorrida no último segundo de queda, ela pode ser facilmente calculada, mas depende de você lembrar essa equação, tá certo? Agora, eu quero lembrar com vocês uma coisa, você viu que foi aumentando de 10 em 10? É porque foi por conta da gravidade. Se a gravidade fosse 9,8, a primeira distância que ele iria cair ali seria 4,9. E aí, em vez de aumentar de 10 em 10, ia aumentar de 9,8 em 9,8, beleza? Então, vamos aqui fazer o nosso último exercício. Olha lá, galera. De um andar de um edifício em construção, caiu um tijolo.
a partir do repouso, que atingiu o solo 2 segundos depois. Sabendo que a gravidade é 10 e desprezando a resistência do ar, calcule a altura de onde o tijolo caiu e a velocidade do tijolo quando ele atingiu o solo. Então, olha lá, vou pegar a função horária do espaço, gente. Lembrando que eu estou adotando agora que para baixo é positivo, tá certo? Então, olha lá, ó, a posição inicial é 0, lá em cima é 0. Como ele foi abandonado, a velocidade é 0 e a gravidade vale 10, positivo, tá certo? Então, vamos calcular? Olha lá. Essa é igual. Como o tempo aqui, ó, galera, vale 2 segundos, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40, tá certo? E 40 dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, que essa é igual a 5t quadrado, né? Substituindo o 2 lá, a gente vai ter os 20 metros que a gente calculou aí. Então, primeiro eu dividi o 10 por 2, que deu 5. E no lugar do tempo, eu coloquei o tempo que o exercício forneceu, que são 2 segundos. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20 metros. Então, quer dizer que ele caiu de uma altura, né, de 20 metros. Tá certo? Respondendo a letra A. Agora, olha a letra B. A velocidade com que ele chega no chão. V é igual a V0 mais alfa t. Como ele foi abandonado, galera, a velocidade inicial é 0. A aceleração é 10, positivo, porque eu adotei que para baixo é positivo. E o tempo vale 2, que é o tempo que ele gastou para cair. 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Então, um exercíciozinho bem tranquilo, né, de queda livre, para a gente finalizar aí a nossa atividade de hoje. Então, galera, voltando aqui para mim, lembrando o seguinte, lançamento vertical e queda livre, a primeira coisa que é de mais importância é referencial. Eu adoto que no lançamento vertical para cima é positivo, então a minha gravidade é negativa. E eu adoto na queda livre que para baixo é positivo, então a minha gravidade ela vai ser positiva. Então referencial quem manda é você, tá certo? No lançamento vertical, recordando, 3 regrinhas. Na altura máxima a velocidade é 0. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. E terceira e última regrinha do lançamento vertical, a velocidade com que ele chega no chão é a mesma velocidade com que ele saiu do chão. Só muda a questão do sinal, porque aí conforme o seu referencial. E na queda livre a gente viu que a cada segundo que passa, ele vai aumentando a distância que ele vai caindo, porque a aceleração da gravidade aumenta a velocidade dele, fazendo com que a velocidade aumente, então a distância a ser percorrida no mesmo intervalo de tempo, ela passa a ser cada vez maior, tá certo? E lembrando, por último, né, a distância percorrida no último segundo de queda. Essa distância é igual a raiz de 2GH, lembrando que H é a altura de onde foi abandonada, menos a distância dividido por 2. Beleza, galera? Espero ter ajudado todo mundo, espero que todo mundo esteja fazendo aí muito exercício, tente estudar aí, tenta ter foco aí, eu sei que não é fácil, né, para todo mundo, mas vamos em frente. Na próxima aula aí, a gente vai dar sequência com cinemática vetorial. A gente tem que recordar essas partes aí para lembrar um pouquinho de lançamento, tanto horizontal quanto oblíquo, beleza? Então, galera, um abraço, beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tainá, eu vou mandar agora pro Romário, tá? Vou mandar para ele e aí vou pedir para ele postar lá para vocês os slides. Peguem lá, vou colocar em PDF e aí aproveita essa aula aí. Abraço, gente, tudo de bom e até a próxima aula. Fica com Deus, tá? Até mais.